Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira, 7 de fevereiro. As notícias vão ser analisadas, comentadas pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a primeira notícia, há quase 30 anos, a gente começou a conversar sobre dengue aqui no litoral de São Paulo. Já havia dengue há alguns anos, principalmente no Rio de Janeiro, em alguns estados do norte do país, mas ainda não havia chegado aqui. Mais precisamente, no final de 96, casos não autóctones, depois de 97, a explosão da dengue. Quase 30 anos depois, a dengue explode de novo. Na Baixada ainda não, mas em Brasília, no Rio de Janeiro de novo, em outros estados, a dengue se torna, nesse ano, o principal problema de saúde pública. É isso, Benjamin? Boa tarde. Boa tarde. Você foi extremamente feliz de pautar isso, porque é um programa inteiro. Mas vamos tentar entender um pouquinho o que é a história da dengue. A dengue é uma arbovirose. É um grupo de vírus que precisam de um vetor, de um transmissor para entrar no nosso corpo. Este vetor, esse transmissor, esse leve trás, é o mosquito, que é o Aedes aegypti. A história da dengue natural é o seguinte: em 95, 96, houve um descontrole nos portos do país. Aqui em Santos, casualmente, foi o término de um governo que tinha uma relação com a saúde pública muito eficaz e todo o serviço de vigilância dos portos foi desmontado. Os sanitaristas foram mandados embora. O mosquito Aedes aegypti, que vem, como o sobrenome diz, das regiões africanas, entraram pelos seus principais portos. E o Paulo acerta: Rio de Janeiro e Santos. De 96 para cá, o ser humano assinou um atestado de incompetência, porque há 30 anos a gente não consegue matar um mosquito. Nós temos capacidade de mandar o homem à Lua ou a Marte, temos a capacidade de destruir o planeta 3 vezes com arsenal atômico, mas temos a incapacidade de matar esse mosquito. Esse mosquito, altamente eficaz, se especializou e hoje ele é portador de várias doenças: dengue, chikungunya. E aí? A gente não consegue dizer que a água parada em casa é foco de proliferação do mosquito, que a gente tem que olhar nossas calhas, que o Porto de Santos, os cemitérios de Santos são reservatórios do mosquito, que a gente, se colocar cloro no canal, diminui a incidência do dengue e de outras doenças. A vacina finalmente está chegando, ainda timidamente. Parece que o Brasil tem algo em torno de um estoque de 750 mil doses de vacina para distribuição. É uma gota d'água. Nos próximos anos, nós teremos a vacinação da dengue, mas a zika e a chikungunya ainda não têm prevenção. O que a gente precisa de fato é mudar as características do nosso modo de viver na urbanidade. É que a gente tem que entender que os portos e aeroportos, e eu vi uma matéria interessante, Paulo, você sabe qual é a parte mais suja de um avião? São aquelas que nunca são limpas. É aquele cartão de segurança que mandam você ler que ninguém limpa e a maçaneta da porta do banheiro. Hoje, um vírus transmite com muita facilidade. O mosquito é o nosso inimigo íntimo. Nós dormimos com ele, acordamos com ele. Para dicas, ele tem um comportamento muito pertinente. Ele pica a gente no alvorecer e no entardecer. São os 2 horários de pico em que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Olha, eu tinha prometido que não corrigiria mais nenhum número do Benjamin, mas eu vou ter que quebrar a promessa, porque o Brasil, na verdade, recebeu 6 milhões de doses do laboratório japonês Takeda, o que é suficiente para 3 milhões de pessoas. De agora em diante, há também doses em laboratórios particulares. De agora em diante, o Takeda fornece apenas para o Sistema Único de Saúde do Brasil e há uma previsão de novas remessas, mas, por enquanto, muito insuficiente. O Butantan espera pedir autorização em setembro para a vacina contra a dengue desenvolvida aqui no Brasil. Tá bom? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos.
Paulo, eu queria resgatar, você começou falando de 96, 97, o Benjamin também trouxe alguns dados, eu queria trazer à baila o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo do descaso da população, das autoridades, da ação de autoridades para disseminar a larva da dengue. Se a gente volta para 96, 97, o que a gente vivenciou aqui na Baixada Santista era algo impressionante. Combis e veículos do interior de outras prefeituras vindo pegar larvas aqui em Santos para levar para seus municípios, porque desde a década de 90 é liberada uma verba emergencial a municípios para a contratação de agentes contra a dengue sem concurso público. O que a gente tem visto de 97 para cá é que voluntariamente, intencionalmente, prefeitos levaram a larva para os seus municípios para poder ganhar dinheiro. Então a gente precisa tocar o dedo na ferida, porque hoje o que a gente vive é o descaso de 30 anos do poder público e nosso também. Além disso, nós temos também, quem vive aqui na Baixada, tem pelo menos vários casos de pessoas que foram contratadas para o serviço da dengue que nunca trabalharam, porque é um valor que é manipulado pelo Poder Executivo das cidades e é contratado quem o prefeito ou a prefeita quer. Então a gente precisa falar que muito do que a gente está vivendo hoje dessa epidemia é o descaso e a conivência das nossas autoridades, como também pessoas que sabidamente foram contratadas e não trabalharam. Dito isso, nós temos hoje a seguinte situação. Dane-se o lixo, porque as pessoas não estão nem aí, colocam suas águas paradas, não limpam suas casas, e aí as coisas começam a entrar no instituto da dengue, porque aí o pessoal fala, eu estou com dengue, eu vou ficar em casa. Então a gente precisa se conscientizar que enquanto a população não entrar nessa guerra, limpando, tirando a água parada, tirando a larva, tirando o lixo, nós vamos continuar num crescer dessa epidemia. Tem a vacina, só que aí a gente tem que enfrentar também a rejeição à vacina. Então, Paulo, Benjamin, amigos e amigas, o que a gente vive hoje é uma crise absoluta de higiene, sim, mas é moral, porque a população é conivente com esse tipo de coisa, as autoridades também. Faz 2 semanas eu vi uma cena interessante numa casa aqui em Santos, num apartamento, na verdade. Houve uma infestação de mosquitos e não se sabia por que aquela infestação era no primeiro andar. Será que vem da árvore? Será que não? Era um vaso fechado com flores em cima, assim, não dava para ver a água que ficou parada algumas semanas ali, um descuido, mas infestado de mosquito. Houve uma infestação de mosquito por conta de um vaso de cerâmica com flores em cima, fechado com água algumas semanas ali. Um descuido que pode provocar, que colabora certamente para a explosão da epidemia de dengue. Pavão. Deixa só, eu nunca retruco os números, mas hoje eu vou retrucar. O Brasil recebeu até agora apenas 750 mil doses. Há 500 mil que chegarão até o final do mês. Há uma previsão de 6 milhões, então, mas neste momento o meu número estava correto. As 750 mil que você se refere fazem parte desses 6 milhões, desses outros 500 mil, e são do Sistema Único de Saúde. Isso. O que eu corrigi é que os laboratórios particulares já receberam um grande número de doses e que houve uma revisão do Takeda, que agora só serão para o governo. SUS, mas não se limitou nem aos 6 milhões, eram bem mais que 6 milhões, porque o laboratório vendia para laboratórios particulares, por isso que eu corrigi. Então estamos quase certos os dois, hoje vamos passar. Pavão, diga. Em São Paulo, no sábado, uma cena de homofobia no estacionamento de uma padaria, depois dentro da padaria também. Uma mulher estava numa vaga de estacionamento com 2 homens, um deles era o marido. Um casal gay tentou parar o carro, ela não saía da vaga, depois o marido retirou, e quando o casal saiu de dentro do carro, ela fez um ataque homofóbico, jogou um cone
também deu uma pancada no retrovisor do carro, no espelho lateral do carro. É interessante, esses casos têm se multiplicado, né? E a gente não entende muito bem o porquê no século XXI a homofobia, o racismo, o antissemitismo, como aconteceu em Porto Seguro, né, em Arraial da Ajuda, um ataque a uma loja de uma judia. Mas se a gente não quer que isso aconteça mais, a punição precisa incomodar a pessoa que fez isso. Se a pena é leve, não é prisão, é multa, troca por pena alternativa, como você mesmo recomenda, mas faz a pessoa ser incomodada por aquilo. Essa mulher vai ter que prestar depoimento, vai ter que ir na delegacia, ela vai pensar 2 vezes antes de um outro ataque homofóbico. Mas, além disso, é importante que ela vá assistir uma sessão de terapia com alguém que foi vítima de alguma coisa desse tipo. Ela precisa sentir na pele a consequência da descompensação dela e do ataque que ela fez, né? Olha, Paulo, eu vejo que esse tipo de atitude, né, sem querer justificar, ele é uma consequência do ódio disseminado em redes sociais, notadamente pelo WhatsApp. Porque as pessoas escrevem o que querem, ofendem da forma que querem e fica por isso mesmo. E aí acaba transpondo isso para sua família, tanto que a gente está vendo hoje uma legião de crianças racistas, homofóbicas. Aí você fala, mas como uma criança de 5, 6 anos fala sobre homofobia, racismo? Porque está repetindo o que o seu pai, que a sua mãe ou a pessoa que fica em casa ficam falando direto e reto. Então, o que a gente tem hoje? Essas pessoas saíram do bueiro, foram querer aparecer, e agora, Paulo, você fala assim, mas essas pessoas são incomodadas. Aquela chilena lá de Porto Seguro que destruiu a loja, porque a dona é judia, ponto. A dona é judia, ela achou que podia destruir a loja. Aí depois ela volta, dá uma entrevista e diz que naquele momento ela estava com um surto, que ela estava fora. E aí, assim, com todo respeito ao meu amigo aqui de bancada, amigo pessoal Benjamin, sempre aparece um médico amigo para dar um atestado dizendo que a pessoa tem surto. Sempre aparece um médico amigo. E aí o que acontece? Essa de São Paulo também. Jogou cone, teve ataque homofóbico, vai daqui a pouco dizer que estava num instante. Aqui em Santos teve numa hamburgueria também, um casal de mulheres estavam numa lanchonete, os donos surtaram, chocaram. O povo fez boicote, a lanchonete até fechou. Entendeu? Então a gente precisa começar a se posicionar. Não adianta ser anti-homofobia, não adianta ser anti-racismo, tem que exercer, tem que, sabe, segregar essas pessoas do convívio. Agora, a questão da punição alternativa, ela precisa ser emplacada, não é um cheque, não é não vou fazer mais isso. É ficar você atropelou, você vai ficar no primeiro atendimento do hospital 2 meses recebendo as pessoas acidentadas. Você vai ver o sangue, você vai ver a dor, você vai ver a choro, você vai ver o desespero, você vai ver gente morta. Aí você vai começar a aprender a respeitar a faixa de segurança, a velocidade. Se você for para aula de terapia em grupo, contra a homofobia, contra o racismo, assistência social, você vai ficar lá 2 meses, mas não é só assistindo aula, você vai ser o secretário ou a secretária do psicólogo ou do psiquiatra presente. Você vai ter que ajudar, vai ter que participar. Não é fazer que nem foi durante a pandemia, que o Gabigol foi para o cassino achando que estava indo para uma pizzaria, pagou 109 mil reais e está livre. Não! Não adianta, não é o dinheiro que vai custar. Tem que custar seu tempo. Você tem que ficar lá para pagar pena alternativa e não é passar o checão. Não é cadeia, é pena alternativa. Você vai ficar com uma faixa, você atropelou, vai ficar numa faixa, com faixa viva. Você vai ser condenado a 60 dias, ficar lá com o pare. No meio da pista que você atropelou, aí você vai aprender. E aí a CET aqui em Santos vai dar o chapeuzinho, vai dar o creme de sol, o protetor, mas você vai ter que ficar lá. Não é a pena. Pode condenar o que for, tem que condenar a serviços comunitários e no local e da fonte que você fez. Você atropelou, você vai para o hospital. Você matou, você vai para o cemitério. É exatamente isso que a pessoa precisa. O Benjamin Rodrigues Lopes comenta esse caso de homofobia. Depois do intervalo, que é bem rapidinho, fica com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão comentando, analisando as notícias com você. O Pavão já analisou um caso de homofobia que aconteceu em São Paulo, agora é a vez do Benjamin Rodrigues Lopes. Faltou alguma coisa no comentário do Pavão, Benjamin? Eu vou tomar extremamente cuidado agora para não colocar números, para não ser contradizido. Eu acho que o Pavão, e aqui no nosso convívio pessoal, nosso São Tomé, ele é um criador de expressões que eu acho geniais. O idiota, eu acho de uma inteligência total. Idiota em contraposição a influencer, TikToker, YouTuber. Ele criou idiota. E agora, eu acho que ele acerta em uma expressão maravilhosa. O mundo mudou. Eu e Paulinho, que temos mais idade aqui, somos os decanos, o Paulo decano da bancada, nós vivemos um mundo em que era normal, natural e até era estimulado você ser homofóbico. Fazer piada do São Paulino que era gay era ótimo fazer isso. Xingar o negro de algum adjetivo preconceituoso era lindo, a gente ria, gargalhava. O mundo mudou. Os homossexuais, eles tiveram um movimento de se impor socialmente, de saírem do armário. O problema, gente, é que a gente chocou com outro grupo de pessoas que não saíram do armário, e essa é a genialidade, saíram do bueiro. E nós temos hoje de 10% a 30% de pessoas que acham lindo pessoas que falam essas expressões, que conseguem ofender uma mulher porque ela não é bonita o suficiente para ser estuprada, que dizem claramente, olha, eu tive uma filha porque eu dei uma fraquejada, Esses idiotas saíram do bueiro. Eu usava a expressão que abriram uma caixa de maldades, a caixa de Pandora. Agora eu roubo do Pavão. Saíram do bueiro. E não conseguem aceitar uma nova sociedade. Eu estava em São Paulo neste final de semana e que gostoso ver a Paulista com casais homoafetivos, homens, mulheres e héteros. Eu sou branco e hétero. Todo mundo junto. Ninguém me ofendeu, eu não ofendi ninguém. A gente sabe conviver. Mas que engraçado, Paulo. Parece que o problema é a padaria. É o idiota da padaria que outro dia saiu com um taco batendo na pessoa porque não podia usar o computador. E agora a vaga do estacionamento em outra padaria. Quando é que a gente vai aprender que o que importa é o caráter da pessoa, não o que ela faz dentro de um quarto, entre quatro paredes, como ela ama. O importante é que ela ama. Seja feliz. Sem números. A gente teve também numa padaria em São Paulo, faz alguns dias, um episódio de um dono de padaria, o dono do estabelecimento, brigando com um cliente que pediu um cafezinho e ficou um tempão usando o computador, o laptop, para uma reunião virtual. Mas a tecnologia, ela provoca esse tipo de incidente, ela vai mudando os costumes. E a tecnologia mesmo, ela tem que buscar as soluções para os problemas que ela causa, né? Na Fundação Getúlio Vargas foi descoberta a instalação de câmeras no vestiário feminino, câmeras instaladas no vestiário feminino da GV. Não é o primeiro caso, a gente teve em janeiro, num hotel no Nordeste, um casal também descobriu a instalação de uma câmera no quarto voltada para a cama, buscando captar detalhes, cenas da intimidade do casal, ou no caso do vestiário, da intimidade das moças que usam o vestiário. É um problema causado pela tecnologia porque as câmeras, Pavão, são cada vez menores, cada vez mais fáceis de disfarçar no ambiente. E só a tecnologia que vai poder resolver isso, porque é muito difícil, você chega num local, você inspecionar o local, é muito provável que você não descubra a câmera escondida. Agora, se tiver um dispositivo que fala assim, olha, tem uma câmera aqui, né, um detector de câmeras, vamos dizer assim, vai ter que ter isso, né? Porque, agora, é difícil entender o psiquismo de quem faz isso, né? Pode ser para chantagem, pode ser para voyeurismo, pode ser por ser tarado ou tarada, sei lá, sem discriminação de gênero, mas é um absurdo completo, né? Paulo, o Benjamin comentou agora há pouco exatamente essa história. E o porquê que é. As pessoas, de uma forma ou de outra, as redes sociais, elas estão tornando astros
e muitas vezes deputados, e até senador, e até governador, pelas loucuras. Então teve um cidadão lá no Rio de Janeiro que quebrou uma placa de rua, foi eleito deputado federal. É isso, nós vivemos nessa história. O deputado mais votado proporcionalmente do Brasil, de Minas, ele foi votado porque ele é um jovem que dissemina o ódio. Se alguém pegar os vídeos do deputado mineiro, vão ver que o cara dissemina o ódio apenas. Tem um monte de imbecis, deputados e deputadas, senadores, que fazem a mesma coisa. O que a gente está se tornando é exatamente isso. Quer dizer, as pessoas buscam os seus segundos de fama, porque esses segundos de fama podem render muito dinheiro, podem ter cargos públicos, pode render uma notoriedade. Então, o Andy Warhol falava dos 15 minutos de fama, agora bastam 15 segundos. O cara, em 15 segundos, ele muda a vida dele. Ou ela muda a vida dela. Então, a gente precisa começar a voltar para a caixinha muitas coisas, porque essa história das câmeras, na época que a gente estava na escola, que nem, né, na década de 70, década de 80, nem tinha câmera, essas coisas. Mas quem é que já não ouviu uma história do buraquinho, do ladrilho, do azulejo, do banheiro, da porta, que os meninos... Isso sempre teve. Só que agora chegou numa dimensão que a tecnologia entrou nessa história. Então a gente volta para as penas. Enquanto fatos como esse foram... que engraçadinho, colocaram uma câmera. Será que eles viram alguma coisa? Então a gente precisa desencalhar da quinta série. Parece que muitas pessoas encalharam na quinta série e acham que todas essas palhaçadas, todas essas imbecilidades são úteis, são legais, são bonitinhas, que vou fazer amiguinhos. Então precisa ter uma punição. E volto a falar, não é punição de apenas uma multa e nem se pensar em dinheiro. Penas alternativas. Então precisa ser investigado na GV quem instalou essa câmera, por que instalou, precisa ser apurado e não é apenas, se for aluno, vamos expulsá-lo. Não, tem que ter algo didático. Nós estamos falando de escola, precisa aprender, precisa ser muito importante o que vai ser feito. Então, sejam os gestores escolares, autoridades policiais, autoridades governamentais, precisam começar a pensar o seguinte: pensa 2 vezes antes de você colocar isso, porque você vai ficar 6 meses fazendo alguma pena alternativa, algum trabalho voluntário. Porque eu não vejo, Paulo, porque é o seguinte, vamos lá, na GV, é um pessoal de classe média alta. Você vai dar uma multa de 10 mil reais, o cara tira do bolso, quer pagar em euro, dólar. Não vai ter efeito pedagógico nenhum. Agora, se você pegar esse aluno, se for aluno ou se for uma outra pessoa, e você vincular a uma pena alternativa, você está fazendo com que essa pessoa, no mínimo, não esqueça. E se você for reincidente, vai ser o dobro, o triplo, o quádruplo. Não tem outra forma. É assim, é pela insistência, pela repetição que a pessoa vai aprender. Ou então vai para o resto da vida prestar serviço comunitário. Eu não vejo outra saída, Paulo. O Paulo hoje me coloca numa sinuca de bico, porque são temas extremamente filosóficos. Eu acho que a gente precisa entender um pouco o que leva uma pessoa a fazer isso. Se foi uma brincadeira de alunos da GV, escolares... Não, foi funcionário de uma empresa terceirizada, né? Quando é uma brincadeira de alunos, e a gente tem escutado cada vez mais isso, é um problema. Outro problema, e eu acho que é essa o cerne dessa notícia, é o proibido, é o acesso ao teu corpo. Hoje, se você tiver um celular, um computador, e colocar X vídeos, você tem vídeo de tudo quanto é tipo, de gente transando, de vagina, de ânus, de boca. Não tem necessidade disso. Mas roubar tem necessidade. A pessoa que faz isso, ela tem uma doença mental em que ela tem uma compulsão sexual. Mas nós estamos vivendo um momento em que a internet e principalmente a miniaturização dos equipamentos eletrônicos pôs a gente em xeque. Enquanto o buraquinho na fechadura do banheiro te expunha por momentos, hoje a internet te expõe para o resto da vida. A pessoa que tiver o seu corpo vazado, daqui a 30 anos vai estar lá na internet. Não há um mecanismo de proteção para ela. E a gente vive um momento muito delicado. Roubando o pavão, eu adoro fazer isso, Hollywood já tinha feito isso. Eu estava procurando o nome que eu sempre confundo. Pior que Números é nome de filme. Instinto Selvagem 2 com a Sharon Stone.
que era a história de um cara que tinha um prédio inteiro. Não, e é ele invasão de privacidade. Invasão de privacidade com a Sharon Stone. Eu sempre troco os nomes, eu já avisei antes. Em que você tinha exatamente isso. Sim. Ele controlava o prédio inteiro. Hoje, William Baldwin. e naquela época ele tinha que ter dinheiro para fazer isso. Hoje, com R$20, R$30, você compra a microcâmera. Sim. E você põe em qualquer lugar, de qualquer ambiente. Eu estava no Nordeste na época que vazou isso. E eu fiquei imaginando, coitado, que vergonha se alguém for me ver sem roupa. Eu tive dó da pessoa. Mas é uma loucura que a gente vai ter que aprender a se livrar. Olha, o governo Lula tem um ponto de atrito, tem uma área de atrito nesse momento grande com o Congresso, que é aquele veto do presidente Lula a uma parte das emendas do relator, né, das emendas de bancada, que corresponde ao que se chamava de orçamento secreto no governo Bolsonaro. O Roberto Mohamed, comentarista daqui, Pavão, ele diz que o Bolsonaro terceirizou o governo, ele tá aí, Lira, governa por mim. Parece que o Lira gostou da brincadeira e agora não aceita que se retire dele isso. Que com o governo Bolsonaro, ele pegou, então tá bom, eu quero o Ciro Nogueira, né, do meu partido, aí como ministro-chefe da Casa Civil, que é quem lida com orçamento, quem lida com os parlamentares. E foi. Agora ele faz mais ou menos a mesma coisa. Eu não quero mais o Alexandre Padilha aí, né? Como se ele mandasse no governo. Paulo, só que acontece que os governos mudaram, o Arthur Lira... A gente precisa, na verdade, Paulo, Benjamin, amigos e amigas, a gente precisa começar a falar de parlamentarismo se a gente quiser mudar alguma coisa. Não é possível mais que o presidente da Câmara tenha o poder que tem, se as coisas dão errado, ele fala, não fui eu, foi o governo, ou então foi o judiciário, nunca é o legislativo. E legislar mesmo, a gente não está vendo. Então é aquela coisa, a gente precisa fazer as coisas certas. Ou a gente muda para parlamentarismo, e aí o presidente da Câmara vira um primeiro-ministro, convoca seu governo, constitui seu governo, e se não der certo, cai o governo, e aí as coisas continuam, ou então a gente começa a fazer com que as coisas... Não é possível que a gente tenha uma lei que imponha que as emendas apresentadas sejam necessariamente cumpridas. Isso é um absurdo. Quer dizer, o deputado diz o que o orçamento da União vai ter que pagar ou não. Em vez de ficar fazendo a reforma administrativa, a reforma tributária como ela deve ser feita, todas essas reformas, não, ficam querendo impor apenas pelo voto. E aí a gente tem o nosso Congresso de hoje, que não legisla, que não evolui para nada para o Brasil, mas gasta como nunca. Aprova fundão bilionário para as eleições, aprova lei que determina que as emendas propostas, quer dizer, eu apresento a emenda e eu estou falando que é obrigatório fazer. Que história é essa? Quais as prioridades? Aí a gente descobre que emendas milionárias é para fazenda de suplente ao Senado, é fazenda de deputado, ex-deputado, é fazenda do irmão, do primo. O que a gente vê é isso. E eu volto só a lembrar aqui, ainda no governo Bolsonaro, o governo federal liberou muito dinheiro na compra de centenas de tratores. Eu gostaria de um dia saber se toda essa tratorada existe. Porque acho que se somar tudo, não tem trator, a quantidade de tratores no mundo do dinheiro que foi liberado. Então a gente precisa saber de onde o dinheiro está indo, o que está sendo feito, está sendo gasto, e não há transparência. Então era orçamento secreto, e agora? O que é? É emenda impositiva? Está muito errado isso. Então a gente precisa começar a cobrar, porque fica todo mundo naquele mantra, é o STF é culpa de tudo é culpa do STF. E a gente esquece que existe um Congresso eleito e majoritariamente para fazer endurecimento contra crimes, leis criminais, para fazer uma tributação mais clara, para fazer um liberalismo. Foi assim que o Congresso foi eleito. E ninguém cobra dos seus deputados esse trabalho. Ninguém cobra dos seus senadores esse trabalho. Isso está na hora da gente começar a mudar. Quando você vai no zoológico, você vê o leão atrás das grades. Depois que você abre a grade e o leão sai, é muito difícil você pô-lo de novo na grade. Fizeram isso com leões do Congresso. O deputado Lira
ele tem 3 pequenas coisas que eu queria pincelar aqui. Primeira coisa, ele está em campanha. Ele termina o seu mandato como presidente da Câmara, que é de 2 anos, que pode, ao arrepio da lei, ser renovado por mais 2 anos. E ele precisa discutir... Ele não pode concorrer na mesma legislatura. Mandato, né? Só... Então eles fazem a jogada que pega os 2 últimos anos de um mandato e os 2 primeiros anos do outro. E ele tem que construir a sua base para o sucessor dele. Então ele berra pelas emendas impositivas, pela liberação de recursos e chega ao ponto de afirmar que o orçamento não é do governo. O orçamento é do governo, o dinheiro é do povo. Mas quem diz como gasta ou não o dinheiro é o executivo. É uma impropriedade do legislativo querer mexer nisso. Ponto. Segundo ponto, e a gente tem que colocar também isso, existe um foco de tensão no governo que se chama PERSE, o Programa Emergencial de Retorno dos Setores, de Retomada do Setor de Eventos. Na pandemia, verbas foram criadas para ajudar aqueles que trabalhavam com cultura. É uma emenda, é uma lei que passa pelo dedo do Lira e que a Polícia Federal, a Receita Federal, melhor dizendo, indica que existem grandes irregularidades. O governo quer terminar com isso. E isso afeta muito profundamente, no mínimo, o bolso do presidente da Câmara. Com tudo isso, o presidente da Câmara ele tem uma rédea curta, porque é o presidente da Câmara que tem um poder no Brasil muito forte. É ele que abre o processo de impeachment, com razão ou sem razão. E é ele que, neste momento, controla o grupo majoritário da Câmara. A base do governo, e eu não vou falar em números absolutos, está em torno de 130 e 150 deputados governacionistas. Todo o restante divide-se entre a absoluta oposição e, principalmente, aquilo que a gente chama de centrão, são aqueles que vão conforme o bolso seja remunerado. Este é o poder do Lira. O governo federal tenta colocar o leão na jaula. É difícil. O Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes, analisando as notícias com você. Pavão, hoje é o 3º dia do julgamento do ex-atleta brasileiro Daniel Alves, o futebolista detentor do recorde de títulos na carreira, 42 títulos. Não é um profissional qualquer, teve uma carreira brilhante. Pouco depois de disputar a Copa do Mundo de 2022, foi preso na Espanha, acusado de estupro. Ele apresentou várias versões. A Espanha endureceu a legislação contra o estupro. No mundo inteiro tem aquele slogan, anti-estupro não é não, anti-violência sexual. Na Espanha é só o sim é sim, é mais rigoroso que no resto do mundo. A situação do Daniel Alves é difícil. Paulo, é muito difícil, é quase impossível ele não ser condenado. O que se prevê agora é se vai ser de 9 ou até 12 anos de detenção. O que o Benjamin falou no primeiro bloco, o mundo mudou, se aplica literalmente nesse caso. O mundo mudou, nos Estados Unidos teve o movimento das atrizes contra produtores, diretores, grandes manda-chuvas, né, os mandões, os chefões do cinema foram, inclusive, presos. E a Espanha, como você falou, ela está um passo além de todos, porque enquanto no Brasil a gente ainda está no não é não, na Espanha já está, só o sim é sim. E pior, ainda a jurisprudência contra o Daniel Alves, por isso é que ele está preso, é relativa ao jogador Robinho, que fugiu da Itália para o Brasil não extradita cidadãos natos, então a Itália não vê, por enquanto, ao cumprimento. A justiça espanhola determinou a prisão exatamente para não haver a possibilidade de fuga e por isso que ele está preso, porque não há nenhum outro caso de jogador que fique preso tanto tempo. Agora, uma situação inusitada que a defesa do Daniel Alves vai fazer
inclusive a advogada dele, o sobrenome é Guardiola, não sei se tem alguma coisa a ver com o Pepe Guardiola, a advogada vai alegar, como está fazendo provas, de que ele estava bêbado naquele momento. E aí vem uma coisa curiosa. No Brasil, em praticamente quase todos os países do mundo, quando o crime é cometido sob efeito de drogas ou álcool, há um agravante. Na Espanha é um atenuante, por incrível que pareça. Então, na Espanha, você convencer a justiça de que você fez o que fez porque você estaria bêbado, pode diminuir sua pena. Só que neste caso, analisando as informações que chegam, é muito complicado, porque é a quinta versão que ele dá para os fatos. Então ele já falou 4 vezes diferentes. Qual que é a verdade? A última, a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Então ele se complicou. Infelizmente, eu acho que ele será condenado até a pena máxima, porque outras vítimas apareceram de outros momentos, ou seja, não seria um ato específico daquela noite naquela boate. Então, é muito complicado. Agora, a gente precisa deixar claro que o jogador de futebol, o astro do rock, eles tinham de ir para as boates, principalmente o que aconteceu, ele tinha acabado de sair da Copa do Mundo, foi para uma boate, sem contar que ele estava indo para a Espanha porque a sogra havia falecido. Então, ele, durante o falecimento, por causa do falecimento, ele foi festejar, assim, não bate a história nenhuma. E esses jogadores têm um histórico de abuso, tem um histórico de eu posso, eu mando, porque eu sou muito poderoso, as boates estão lá para isso. E o Daniel Alves está sendo emblemático porque, literalmente, o caso dele está sendo separado para ser emblemático. E aí ele vai pagar pela fuga do Robinho, ele vai pagar por outros jogadores que fizeram abusos também, que são acusados, e eu acredito que a pena será pedagógica e de muita energia para coibir outros, porque ele é emblemático, Paulo. É um super jogador, um super campeão, um cara que na própria Espanha ele é ídolo. Então é um negócio que está sendo... A justiça espanhola está pegando e falando, vejam, é isso que vai acontecer. Hoje eu vou dizer, o Paulo escolheu alguns assuntos que a gente tem que refletir bastante. Eu não tenho nenhuma vocação de defender o estuprador, muito pelo contrário. Mas é um momento em que a gente para e pensa como o mundo mudou recentemente e faz com que a gente chacoalhe a cabeça. Esse estupro não aconteceu no matagal, numa rua escura, em cima da vítima com um revólver ou com uma arma. Se aconteceu, dentro de um banheiro de uma boate. Como homem de uma geração de 30 anos passados, eu perguntei, o que a mulher foi fazer no banheiro com um homem? Como é que a pessoa consegue dizer sim é sim? Quem estava lá para dizer que não foi dito sim? Quem estava lá é a mentira. O grande problema nessa história toda é que o Daniel Alves mentiu. E mentiu. 5 versões diferentes. Acabou qualquer possibilidade de credibilidade. Só tem neste momento uma pessoa que manteve a versão do começo ao fim. Se ela entrou no banheiro errada, se ela não tinha intenção de ter uma relação sexual, se em algum momento ela disse não, só os dois podem saber. Mas a gente tem que julgar a mentira nesse caso. Ele perdeu a capacidade de ter coerência. Ajunta com isso que existe um movimento mundial de respeito ao corpo da mulher. E isso que é muito engraçado, eu sou filho de espanhóis, a Espanha é meu segundo lar, mas é um país muito parecido com o Brasil, porque nós temos confusões na Espanha terríveis. É normal, natural, chamar o jogador de macaco lá, ninguém vai achar errado. Mas, em compensação, eles têm a lei neste momento, mais avançada, de proteção do corpo da mulher. A gente vai ter que, nos próximos anos, começar a repensar acordos, valores, como se proceder. O que é importante nessa história, que hoje está dito claramente, não adianta se você é rico e poderoso, você tem que tomar cuidado com o que você faz com o corpo do outro. Respeite-o. Respeite-o. Não é o fato de você estar bêbado, aqui não seria atenuante, lá é, que te permite. Nós crescemos dizendo que de bêbado não tinha dono e que no carnaval a gente dava bebida, e a gente quando fala em tese, para a pessoa para ficar mais fácil. Mudou. Respeito ao corpo do homem, respeito ao corpo da mulher. Nós não queremos fazer parte dos que saíram do bueiro. Tem uma frase que no carnaval ninguém é de ninguém,
mas a fantasia não significa permissão para nada, não. É uma, como disse tanto o Pavão como o Benjamin, isso é uma coisa que ficou no passado, o momento é outro, e o Daniel Alves está aprendendo isso da maneira mais dura. Pavão, bem rapidamente, investigação da Transparência Internacional, mas bem rapidamente mesmo, por causa do limite do nosso tempo. Paulo, isso precisa ser esclarecido. A Transparência Internacional é um órgão de extrema respeitabilidade, está sendo colocado em dúvida, da mesma forma que foi colocada há pouco tempo a responsabilidade e a integridade do padre Júlio Lancelotti, que acabou ficando no vento, ou seja, a arquidiocese está investigando, aí as mídias ficam falando. Esse caso aqui é a mesma coisa. O ministro Dias Toffoli colocou um holofote em cima de uma investigação da Anistia Internacional e isso, da Transparência Internacional, isso precisa ser investigado a bem da Transparência Internacional. Então, embora os diretores já tenham falado que não recebem dinheiro, que não são destinatários, que não participam de nada, isso precisa ser esclarecido. Porque o que veio para a mídia é, olha, a Transparência Internacional está sendo investigada, então precisa ser conclusivo, precisa ser tirado a limpo para a gente saber. Qualquer julgamento antecipado é mera inferência, é mera axiologia, Paulo. Se o padre é gay ou não, não interfere no fato de que ele faz um trabalho com moradores de rua de primeira qualidade. Se a Transparência Internacional não foi transparente, isto não quer dizer que quando ela denuncia a falta de transparência ela esteja errada. Acho que às vezes quem é acusado se defende acusando a pessoa. A gente precisa esclarecer com cuidado, mas continuo dizendo, as pessoas têm o direito de cuidar dos outros. Com isso chegamos ao final do Opinião Litoral dessa quarta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão e ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, agradecendo o pessoal que produziu o programa tecnicamente, jornalisticamente, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.